Agradecer a Deus, primeiramente, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele já fez, pelo que Ele vai fazer hoje à tarde. E que cada um abra o seu coração agora, para entender aquilo que Deus tem para falar com você. Amém? Pastor Marcos. Fiquei esperando sobre o William e o que, né? Nós queremos com muito prazer. Aí, já apresentaram o pastor Samuel. Vamos, sonoplasta, por favor. Ele já chegou entre nós. Eu espero que o pastor Samuel para ficar de pé. Samuel Mariana, sua banda, os meninos aí, todo mundo. Lá do Pernambuco. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Quando os meninos me apresentaram no pódio o seu trabalho, eu falei, esse é o homem que tem muito que ver. Deus abençoe por estar com a gente. Os irmãos querem me ajudar a dar uma bem-vinda então a ele e a sua banda, irmão, nós costumamos dizer o quê? Fique à vontade. Glória a Deus. Tudo bem? Tudo em paz? A paz do Senhor a todos. Eu sei que quando falam o meu nome vocês pensam três coisas. Primeiro, é um cara alto. Segundo, deve ser uma dupla, Samuel e Mariano. Terceiro, deixa eu ver. Samuel e Mariano, uma dupla, que é um cara alto, e pensava que eu era um cara velho. Então, quando escuta assim, Samuel e Mariano, eu já imagino o Senhor de idade. Eu tenho só 45 minutos que eu cheguei aqui. A paz do Senhor para todos. Devolver para fora. Olha lá. Meus irmãos, esse aqui foi embora o som, né? É esse aqui para mim, ó. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Nós somos acho que a gente é uma nova tribo, que é os pernambuanos. Somos uma mistura de pernambucanos com alagoanos. Eu faço parte da igreja em Alagoas, na cidade de Maragogi. Alguém conhece aqui? Conhece? Terra bonita, praia. Quem quiser tirar umas férias, vai lá, que férias não é pecado, tá, gente? Olha, não, sem movimento, sem terremoto. É o pré, cuidado. Estamos felizes, o Senhor tem dado a oportunidade de estarmos aqui. Eu quero agradecer ao pastor da igreja. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. O meu pastor me ensinou isso, traz ele para cá. Oi. Traga para cá. Meu pastor me ensinou duas coisas: a agradecer muito a rádio e a cantar e a pastor da igreja. Porque rádio é quem divulga e pastor é quem permite a gente chegar na igreja, não é? Então eu estou aqui para lhe agradecer, e ele me disse que onde eu chegasse, o pastor daquela igreja naquele dia seria o meu pastor. Então nesse momento eu digo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito obrigado. Não, pastor, tribulação já está bom demais. Falta. Aleluia. Aleluia. É só baixar um pouquinho, tirar um pouquinho do médio. Está muito, por isso que ele está dando essa microfonia. Barbosa manda saudar a todos com a paz do Senhor. Pastor José Neco, pastor presidente da Assembleia de Deus em Alagoas, manda saudar a todos com a paz do Senhor. A mulher mais bonita do universo mandou a paz do Senhor para toda a igreja. A minha esposa.
Orem por ela, ela ficou em casa e eu estou passando esses dias por maus bocados com a minha esposa, pois ela teve paralisia facial. Para quem é mulher sabe como é que é esse negócio de estética, né? Olhar o rosto todo troncho na frente do espelho é meio difícil, mas ela está vencendo. Antes de eu vir para cá, Jesus me deu um grande presente. O sorriso dela abriu completo e ela acordou de um jeito que só vem. Vem ver o quê? Meus dentes abriu. Eu disse, oh meu Deus do céu, eu pensei que tinha chegado um carro novo para mim. Mas é uma bênção. Minha esposa, eu estava falando agora mesmo, dentro do carro, quando eu vinha. Eu já ouvi muito falar que Deus faz casamento, mas eu discordo um pouco. Não sei, isso é a minha visão. O primeiro casamento que Deus fez foi o de Adão e Eva, e daqui de lá para cá nunca mais ele fez casamento de ninguém. Casou Adão e Eva, quando a casa caiu, Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. E lá para cá o Senhor disse, escolha e veja se vai. A maior confirmação de Deus num casamento é se a pessoa que você está querendo namorar, se ela vai casar com o teu ministério também. Porque tem moça que diz, Deus me livre de casar com um pastor. Aí casa com um camarada que tem chamada. Aí quando ele vai ser chamado para o ministério, a casa cai. É uma das maiores confirmações. Eu sou muito feliz no meu casamento, porque a minha esposa, antes de casar comigo, casou com o meu ministério. E quando eu saio de casa, deixei meus filhos doentes, deixei ela doente, deixei um monte de coisa lá, mas ela olhou para mim e disse, vá, faça a obra do Senhor, e pode deixar o restante aqui que eu seguro de carro. Essa é a maior confirmação de um casamento. Eu sou muito feliz, guardado debaixo das asas do Onipotente por isso. Então você que está namorando, dá uma pesquisada para ver se o cara tem o mesmo sonho que você tem. Para ver se ele apoia esse sonho que você tem aí de ganhar almas, de ser alguma coisa na igreja. Você também jovem, né? Que às vezes a gente vai muito pela estética, e também vale, viu gente? Porque casar com uma mulher feia é difícil. E casar com um homem feio é pior ainda. Né? Mas também é bom dar uma olhada nisso. Amém, irmãos? Alguém concorda com isso aqui? Ou tem quem discorda? Quem concorda com isso aqui? Ixi, nem todo mundo. A confirmação de Deus, irmãos, está no amor que você sente e na comunhão que você sente em dividir os sonhos. Porque tem muito casamento que parece estar bem, mas está falido. Porque ele sai para evangelizar e ela fica, por mim você não ia, por mim você não vai, por mim você... Já imaginou? O resto da vida tu nessa pelejinha? Aí depois fica pedindo oração, né, irmão? Mas o erro é seu, caso errado porque quis. Vamos louvar a Deus? Eu estou muito feliz hoje. Jesus ontem à noite lá em Rio Verde salvou 30 pessoas. Hoje pela manhã batizou 5 com o Espírito Santo. E ele vai fazer um negócio muito grande aqui hoje. E não é porque eu vim, não. A maior besteira de um ser humano é pensar que ele é o cara da história. É não. Porque o Jesus que está aqui nesta tarde já estava ontem com vocês. O problema da gente às vezes é criar expectativas em cima de pessoas. E eu sou aqui só um cano velho enferrujado que passa água boa dentro. Só isso. E no dia que Deus quer usar, Ele usa. E no dia também que Ele não quer usar, eu posso gritar, correr, pular, não sai nada não. É a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Quem dá glória a Deus por isso aqui? Comigo está minha banda, como sempre. Minhas crianças. A mistura de criança com onça. Os meninos que quase acabam com o estoque de comida de vocês agora ali no negócio. Luquinhas no teclado, fica de pé, Luquinhas. O cabelo está bonito, Luquinhas, está bonito. Hoje ele está bonito. Barack Obama, estão botando o nome dele agora, que ele está andando muito bonito. Eliel na guitarra, lá ele é conhecido como Tampinha.
1,5 metro, mas é crente, né, Léo? Vale a pena. É o único solteiro da banda. Já tentou namorar 3 vezes, mas a menina ficou boa da cegueira, acabou. Cleiton Mariano, meu primo, produtor da banda também, nosso violonista. Beto Lima no baixo, nosso baixista. E ele está inaugurando esse contrabaixo por aqui, viu, gente? O negócio tá sério aí. Nosso baterista, fininho. Fica de pé, Joás. 49 quilos, graças a Deus. Mas pelo que ele comeu, deve estar com 50. Vocês só não comer 1 quilo ali. E entrou na nossa banda um saxofonista. Dê glória a Deus. Esse saxofonista, gente, já tocou em várias bandas aí, por aí afora do mundo. E ele estava em uma dessas bandas seculares e eu fui na igreja dele, ele estava lá na igreja. E ele contou para mim o desejo que ele tinha de servir a Deus e só a Deus. Parar de estar dividindo o talento que tinha. E eu falei para ele, olha, se Deus me der um carro maior, eu vou pensar no teu caso. Mas uma oração desse camarada é muito forte. Foi só 1 mês, o carro maior chegou. A gente teve que buscar ele. E hoje eu quero começar adorando a Deus com ele. Tá com esse sax novo aí, a inaugurar também. Agora, se tu não tocar direito, eu também não pago. Eu faço esse negócio todinho. Ah, irmão, o irmão vai tocar agora aí. Se tu errar. Amém? Mas antes, deixa eu dizer uma coisa aqui, igreja. Irmãos, eu vim para cá. Primeiro, porque eu tenho uma agenda e compromisso. E quem tem compromisso tem que ter compromisso. Segundo, eu vim para cá, não foi fazer nada diferente. Eu vim fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Adorar a Deus. Isso. Terceiro, eu ouvi uma palavra nesta manhã sobre o templo. E eu queria passar para vocês. Ei, olha para mim. Esse banco que você está sentado é santificado. Essas paredes aqui são santificadas. Essa cortina é santificada. Esse púlpito aqui é santificado. Você está no templo. Você está no tabernáculo de Deus. Então a primeira coisa que eu vou pedir para você: respeita a casa do meu pai, por favor. Segundo, adoração a Deus é mais do que levantar a mão. Adoração a Deus é mais do que cantar. Adoração a Deus é mais do que esse choro que às vezes sai dos seus olhos. Eu vim aqui para lhe convidar para você adorar a Deus como nunca você adorou. Porque hoje, para você levantar a mão, o pregador vem que tá, levanta a mão. Aí não sei o quê. Adoração é algo que se dá voluntário. Adorar vem de um termo grego chamado proskuneo, que é uma mistura de prostrar e tocar na face. Qual foi o culto que você veio, que você saiu e disse assim: hoje eu senti que eu toquei na face de Jesus? Tu está entendendo agora o que eu vim fazer aqui? Se alguém veio na expectativa de um showzinho básico, não tem show hoje. E eu sei que essa igreja aqui não é disso. Se tu está esperando um negócio aqui de outro mundo, não vai ter. A única coisa do outro mundo que tem aqui é a glória que é do céu, que desce sobre nós. Então eu convido
você para louvar a Deus. Samuel, e louvar a Deus, como é que eu louvo a Deus? Vou lhe explicar. Deus poderia muito bem nessa tarde não ouvir a gente. E eu vou dar uma mais de prepotente agora. Se eu fosse Deus, eu não ouvia você. Porque Deus não precisa ouvir a gente. Por que, Samuel? Porque se tu der uma olhada às 5 horas da manhã, nessas árvores que tem por aí, vai estar assim de passarinho, louvando a Deus. Não, mas é louvar. Porque eles cantam pela manhã, sem saber o que é que vão tomar café, sem saber o que é que vão almoçar, nem o que vão jantar. E a gente hoje, para ver a igreja louvar e adorar a Deus, a gente tem que dizer assim: irmãos, quem quiser vitória, levanta a mão e começa a adorar a Deus aí. Pela vitória que a gente está precisando, a gente vai, levanta a mão e diz uma glória aguada assim. Tem pardal ganhando para você. Tem roxinol que está fazendo muito melhor do que você. Lá no mar, os golfinhos, as baleias louvam a Deus, sem saber se vai pescar ele naquele dia. Aleluia. Aleluia. Vamos subir. As estrelas. No dia que você puder entrar no YouTube e coloca esse seguinte tema: estrelas e baleias louvam a Deus. Para tu ver um negócio. Um homem pegou o som das estrelas, captou, a NASA captou o som das estrelas, junto com a velocidade dos cometas e a velocidade da Terra. Juntou e pegou os sons das baleias. E quando ele juntou, é a coisa mais linda, arrepia tudo. As estrelas louvam a Deus. Não interessa se vai chover, se vai fazer sol, as estrelas louvam a Deus. Quer subir mais? Vamos entrar no céu. Lá no céu, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Serafins diante do trono de Deus. Aleluia. 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 voam e 2 cobrem o rosto. Aí eu fui pensar: meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de estar diante de Deus agora, eu não ia cobrir rosto, porque eu queria ver Deus para adorar a Ele olhando para Ele. Mas é aí onde os serafins ensinam a igreja de Acreúna. Para que os serafins cobrem o rosto? Era como se eles quisessem dizer: adoração não é para quem quer ver, é para quem quer sentir. Tem gente que fica na igreja e faz assim: não estou vendo nada no cantor, não vi nada no pregador, eu só vou glorificar quando eu começar a ver alguma coisa. Tu vai perder teu tempo, porque culto não é para quem quer ver, é para quem quer sentir. Um olha para o outro e diz assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí tem uns irmãos mais tradicionais, aí olha assim e diz: é, meu irmão, mas esse negócio aí de movimento aí, esse negócio aí ficou dos novos, a gente já tem 30 anos de igreja, por quê? Ah é? Vamos lá no céu. Lá no céu tem 24 velhinhos que fica diante do trono de Deus com harpas, oh, glórias, coroas na cabeça. Chegam diante do trono de Deus, pega a coroa, tira, coloca no chão, olha para Deus e diz:
São Paulo, junto às orquestras, todo mundo do mundo, um anjo só canta melhor do que eles tudinho. Está entendendo agora? Que Deus recebe o teu louvor por misericórdia. E o mais incrível, tem gente que na hora que ele diz que vai adorar, bota um chiclete na boca, às vezes o chiclete fica aguado, sem gosto nenhum, mas ele está lá. No momento do culto, vamos lá, SMS, vamos paquerar a irmãzinha, vamos fazer não sei o que, ele está fazendo o que? Eu estou adorando, eu estou adorando. Desculpa, filho, mas se tu for dar uma olhada no livro de registro de culto teu que está subindo, não, Senhor, eu fui 365 vezes para a igreja. Aí o Senhor vai dizer assim: filho, você foi, está aqui 365 vezes que você foi, mas culto teu que chegou aqui, adoração completa, só chegou aqui 3. Teve um culto que você foi até bem, mas na hora de ofertar, tu quebrou teu culto, porque você murmurou contra o pastor que pediu a oferta. Você pegou os R$2 mais velhos que tinha na sua carteira, machucou e jogou dentro da sala. Você quebrou seu culto aí. Você estava até bem, você estava até num culto legal, mas você só ouviu até começar a palavra, porque na hora da palavra deu aquela agonia e você pegou a cadeira, a sua Bíblia para casa, porque o Big Brother ia começar e você não queria perder. Estava até bem teu culto. Culto não é, irmão, meia hora. Culto é culto. Se tu for na África, um momento de louvor e adoração é de 4 a 5 horas. E a gente chama às vezes a igreja para louvar, a gente tem que dizer: irmão, vamos louvar porque Deus hoje aqui vai quebrar as correntes. Vamos louvar porque quando você louva, Deus vai dar vitória. Eu quero fazer um negócio com vocês hoje aqui. Hoje não tem vitória para ninguém. Hoje não tem bênção para ninguém. Carro e o carro novo também não. E a casa nova também não. Nada, nada vale nada. Descer nada, nada, só vai subir. E é isso que muita gente não entende. Porque o segredo de receber bênção é exatamente adorando a Deus. Teve uma mulher que foi atrás de Jesus dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus olhou para trás e disse assim: diga ela que eu não vim para ela não. E ela continuou: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus. Aí Jesus olhou para ela e disse: eu não vim para você. E não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Ela me chamou de cachorra, peraí. Foi lá nos pés de Jesus, abraçou-se com os pés de Jesus, começou a chorar. A Bíblia diz que ela adorou a Jesus. Depois ela olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não quero um prato de comida, eu não quero que o Senhor tire o pão dos seus filhos aí. Sabe aquele farelo do pão que cai? Sabe as espinhas do peixe? Sabe o que a mulher limpa quando termina o almoço? Que limpa aquela mesa, que passa aquele pano? Eu quero aquilo ali que sobra. Aquilo ali vai resolver o meu problema. Aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé, porque eu disse que não vinha para você, eu te chamei de cachorra, eu não te dei atenção, mesmo assim você veio aqui e adorou. Aí há quem diga que adoração é levantar a mão, é mais do que isso. O problema é que a
Tem pessoas que na hora de ofertar, eles não têm dinheiro para ofertar. Sabe o que é que eles fazem? Eles correm para o pé do púlpito e se jogam. Eles são a oferta daquele noivo. Mas se algum irmão fizer isso aqui, a gente vai dizer sangue de Cristo, deve ser demônio, deve ser não sei o quê. Eu quero te chamar hoje para quebrar paradigmas, quebrar protocolo, quebrar tabu. Esqueça esse baixinho que está aqui. Eu só sou o instrumento usado só. E para ser usado eu tenho que estar muito bem afinado, porque quando desafina já era. Acaba com essa história de vir para congresso por causa de cantor e pregador. Você vem para o congresso porque é um tempo aqui que se reúne todos para fazer todos de uma vez uma coisa só: adorar o Eterno. Eu gostaria que você, pelos olhos da fé, começasse a ver o grande general que está aqui, entronizado em Acreúna hoje, passando em cada banco, batendo em cada ombro e dizendo: você trouxe o que para mim? Deixa eu fazer você ser boca de Deus hoje aqui. Quer ser boca de Deus hoje aqui? Olha para a pessoa do lado, olha para a pessoa do lado. Pergunta a ele: tu trouxe quantas glórias para Jesus hoje? Agora diga a ele: se tu não der glória, eu vou sair de perto de tu. Você vai ter a chance agora de unir a sua voz, o seu fôlego, com o som que está tocando lá em cima. Eu sei que o som desse sax é muito fraco para o som que está soando lá em cima agora. Mas a Bíblia diz que Deus toma as coisas fracas para confundir as fortes. Você agora vai ter a oportunidade de adorar a Deus da melhor forma possível. Eu não admito erros, porque vocês não estão tocando para mim. Cada nota que sai aí é uma adoração ao Eterno. Não vale ter erros. É para Ele. Para Ele. É para Ele. Mas Ele.
Esse congresso aqui hoje. Vou desenhar esse congresso para vocês. Cadê a moçada aniversariante? Faz assim? Os aniversariantes? A moçada daqui, cadê a moçada daqui? Vocês iam ficar lá fora. Regional? Cadê a regional? Doutor Dinho? Cadê a regional? Vocês iam ficar lá fora. Cadê o restante da igreja? Vocês também iam ficar lá fora. Os obreiros daqui, só ia entrar uma pessoa aqui hoje. O Senhor. Somente. Era o congresso de vocês ia ser assim hoje. 12 pedras no peito, um cinto, um éfode, uma roupa comprida com campainhas no fim da roupa, a estola sacerdotal, um incenso na mão e uma corda amarrada na cintura, e a gente segurado na corda lá fora. Subisse aqui, estivesse em pecado, era fulminado na mesma hora. E o lugar é tão santo que não podia nem vir buscar o defunto, tinha que puxar pela corda. Imagina um desmantelo de um defunto sendo puxado. Cadeiras na igreja não tinha. Se estivesse tudo bem com Deus, ele subia aqui, e quando ele subisse, ele ia sentir a presença de Deus aqui em cima, e ele ia começar a balançar o incenso. E dizem que ele andava, mas eu não acredito, porque para fazer barulho numa campainha, para a gente escutar lá fora, esse homem fazia um ribuliço aqui em cima tão grande, né? Depois a gente levanta e dá aquele streaming, tem gente que faz assim, eita. Eu imagino que era que o sumo sacerdote não fazia aqui em cima, porque escutar o barulho de uma campainha lá fora, o movimento. Quando a gente escutasse o barulho da campainha, a gente ia fazer o seguinte grito, dá um grito de glória aí. Deus recebeu o sacrifício do pastor. Somente ele ia sentir a glória, a presença, o Shekinah, que estava aqui no lugar santo dos santos. Terminava, a gente tudo se acabando de chorar lá fora. Oh, que maravilha, aleluia. Mas ele ia sair e olhar para a cara da gente e dizer: gente, sentir a presença de Deus é fantástico. E a gente ia ficar assim: é mesmo, pastor? Depois daquele véu, nossa. Mas leia aí o tema de vocês, que tem um mistério aí. Jesus vai para a cruz, e eu imagino que ele chegou para Deus antes de descer na terra, dizendo: Pai, eu vou descer, agora eu quero um negócio. Isso o quê? Sabe aquela Assembleia de Deus lá de Acreúna? Sei. Tem um véu ali que impede do povo sentir e entrar. Na hora eu vou dar um sinal lá embaixo, quando eu disser está consumado, ou o Senhor desce ou mande alguém lá, que eu quero que aquele véu seja rasgado, porque eu quero que a mocidade de lá entre para fazer congresso dentro. Ele escolheu a cruz, foi para a cruz e disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí começa o seguinte barulho aqui dentro. Se Jesus pudesse tirar o nome da cruz, ele tiraria e fazia assim: ei, entra, pode entrar agora. Entra todo mundo agora para sentir o que o pastor ia sentir sozinho. Samuel, e por que nem todo mundo sente? Porque nem todo sacerdote está vivo. Só faz barulho campainha de sacerdote vivo.
Olha, irmão, eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito ético. Eu entro na igreja, a minha glória é controlada, eu sinto o poder de Deus controlado. Eu não tenho esse negócio, não. Tu está morto e não sabe, filho. Olha, por mim, eu primeiro eu sinto para dar glória. Eu não, filho, eu dou glória para sentir. Preciso mandar você dar glória, porque você dando glória, você está dizendo: eu sou um sacerdote vivo. Se tu não deu glória ainda hoje, não se preocupa não, filho. A gente está vendo que tu morreu faz tempo. Pergunta a pessoa aí: está vivo? Mês passado a gente estava em São Paulo e eu ouvi uma história muito linda. Uma moça muda queria adorar a Deus dentro da igreja e queria mostrar que estava dando glória.
E ela perguntou à mãe um jeito novo de fazer, de dar glória assim, de mostrar para o povo que estava dando glória. Escuta aí. A mãe procurou um jeito, ela disse a mãe me ensinar, mãe, eu quero dar glória a Deus. E a mãe procurou um jeito que ela achava bonito o povo ficar de pé e fazer aquela coisa toda. E a mãe procurou um jeito, não achou, procurou outro, não achou. Quando viu, entrou as duas dentro da igreja. A mãe e a filha com um saco plástico cheio de papelzinho. Entraram dentro da igreja e quando a igreja pegava fogo, dá uma glória aí. Quando fazia isso, que ela percebia que alguém levantou a mão, abriu a boca, ela colocava a mão dentro do saco plástico, pegava um monte de papelzinho e jogava para cima. Aí daqui a pouco, a igreja pegava fogo de novo. Haja papel. O irmão foi junto da mãe e disse, irmã, a sua filha está sujando a igreja. E isso está errado. A mãe olhou para o irmão e disse, não, desculpe. Mas foi o único jeito dela demonstrar glória a Deus e aleluia. Ela disse, como assim? Eu disse, se o senhor lê aí nesses papelzinhos embaixo, está escrito glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Sempre dando glória a Deus. Deu para entender? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem pessoas aqui que estão afastadas da igreja? Tem alguém aqui que está afastado da igreja? Só para conhecer você. Levanta a mão. Você está afastado da igreja? Não faz isso. Não faz isso com a tua alma. Quem mais aqui está afastado da igreja? Tu também? Mas tu tem cara de crente.
amizade com vocês agora à tarde. Tem algumas coisas que ele quer cumprir e ele tem pressa. Não existe caminho da dor e caminho do amor. Existe Jesus o caminho. Agora você escolhe como quer vir. Isso aqui é muito sério. Eu preciso continuar cantando, mas o Senhor me mandou fazer isso. É a oportunidade de vocês e eu estou esperando vocês aqui na frente. Com muita urgência. Moça, você não está entendendo. Jesus veio aqui para ter um particular contigo. Eu quero continuar cantando. E eu estou esperando por você. Faz tempo que Jesus fala com você. Que Ele está te dando uma chance agora. Traz ela para mim. Tem mais alguém aqui dentro que não é evangélico? Tu não é evangélica, não? Quer aceitar Jesus agora? É chorando mesmo. O cabra é macho até se encontrar com Jesus. A mulher segura até se encontrar com Jesus. Se encontrou com Jesus, fica feito manteiga no fogo. Tem mais alguém aqui que não é evangélico? Tem mais alguém aqui que não é evangélico? Há uma oportunidade de Deus aberta agora aqui para pessoas terem encontros com Deus. Cadê você? Tem mais alguém para aceitar Jesus? Tem mais alguém que não é evangélico? Faz assim. Quero saber onde é que vocês estão. Tem mais? Só são esses três? Um, dois, três. Tu também não é evangélica, não? Sério? Vocês duas não são, não? Vocês estão esperando o quê? Tudo de preto já tem cara de que canta em algum órgão da igreja. Faz isso não. Abre aí, mano. Abre espaço aí para ela passar. Jesus veio ter um encontro com você hoje. Tem muita gente esperando o cego ver em congresso. Traz fulano porque com ele tem um negócio de revelar CPF. Maior
milagre que está acontecendo é esse aqui. É muito fácil ir lá no Facebook e decorar teu nome e revelar aqui. Eu quero ver o Espírito Santo convencer uma pessoa a sair de lá e vir para cá. E esse trabalho aqui é unicamente do Espírito Santo. A gente chama, mas quem convence é Ele. Eu posso estar enganado, mas o Senhor me diz que tem mais alguém. É você? Tem mais? Aqui tem 6. Tem mais? Aqui tem pelo menos 10 pessoas para Jesus. 10. Cadê essas pessoas, hein? 7 está chegando. Cadê a 8? Cadê a 8? A 8 está descendo. Cadê a 9? Cadê a 9? Na 10 eu paro, mas tem 10. Cadê a 9? Tem uma glória, irmãos, que está sobre nós aqui. Eu queria que crente. É você? 9 já chegou. Contei. 9 está aqui. Falta uma. Quem é? Falta uma. E tá aqui. Manuel, será que não é você? Que Jesus está chamando, está te dando uma oportunidade. Vem para Jesus, vem consertar a sua vida. Vem hoje. Talvez você está pensando, vou vencer. Vai sim, vem cá, a igreja quer ver você aqui na frente. Vem consertar a sua vida com o Senhor. Você tem coragem? Tem? Jesus vai te ajudar, já dirigiu a igreja. E nós estamos esperando ele voltar. É hoje, mano? Pensa não, Jesus vai te dar vitória. E agora? Essa igreja te ama, nós vamos orar por você. É filho desta igreja aqui, Deus vai te dar vitória. Vem, Manuel. Isso, olha, esse pastor está aqui te esperando. Ele tem que sair, irmão.
Deus, porque quem salva é Ele. Se não for pedir demais, tem como ficar de joelho? Só se der, se não der, não tem problema. Fazer uma oração bem rápida para não doer o joelho. Pai, aqui estão os meus irmãos. Passaram um tempo fora de casa, Senhor. Mas agora estão voltando. Alguns deles estão voltando feridos, maltratados, quebrados. Ah, mas eu conheço um Deus que restaura. Tu és o Deus que restaura. Restaure estas vidas, Senhor. Restaura estas vidas, Senhor. Restaura estas vidas para a glória do Teu nome. 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 Eu sei que está tendo festa aí em cima. Então, se tem festa aí em cima, a gente vai juntar com a festa de glória a Deus e aleluia aqui embaixo. Mistura tudo aqui, porque é tudo para o Senhor. Podem ficar de pé em nome de Jesus. Olha para mim. Tu tem Bíblia? Tu tens Bíblia? Tu tens Bíblia, filha? Tu tens Bíblia? Não. Tu tens Bíblia? Não. A senhora tem Bíblia? Tem. Você tem Bíblia? Não. Você tem Bíblia? Tem. Moço, você tem Bíblia? Não. Eu sei que o senhor tem Bíblia. Eu preciso de 4 Bíblias aqui. E eu quero a sua. Uma Bíblia é R$20. Tira o que tem de dentro. Eu preciso aqui agora, por favor. 4 Bíblias. Uma masculina. Eu preciso de uma masculina para ele. Eu preciso de 3 Bíblias femininas. Tem aí? Ó, uma lá. Irmã, tire esses papéis de dentro, viu? É desse jeito. Isso aqui a gente faz lá no sertão, gente. Chegou aí a masculina? Chegou. Quem que falta masculina? Já tem todo mundo? Já deu? Cleiton, corre lá no carro, Cleiton. Traz para mim 10 CDs ao vivo. Eu vou cantar ainda, não se preocupa não. Esse é teu. Ixi. Já resolveu. Obrigado. Mais 2. Fechou? Fechou? Tu tem Bíblia, filho? Tu tem Bíblia? Eu quero a Bíblia lá. Cadê a Bíblia do irmão? Não, do irmão não. As tuas, pega lá. Aqui para esse moço aqui. Agora você que está do lado dessa pessoa, abraça ela e diga a ela, seja bem-vinda. Vem aqui vocês dois. Senhor.
Eu tenho uma mensagem para vocês dois. A vida de vocês está correndo um grande risco. Eu não falei isso antes para ninguém dizer que eu chamo pessoas para aceitar Jesus por ameaças. Mas o inimigo pediu a Deus para destruir a vida de vocês. Mas há uma mão grande protegendo a vida de vocês, que tem gente que não entende como é que vocês estavam afastados e a mão grande e Deus marcou hoje e Ele está mandando reforço. Deus está mandando reforço. Se preparem para ver livramentos de morte. E quando acontecer, não escondam. Falem, porque através do que Deus vai fazer, o Senhor vai edificar muita gente através de vocês. Podem sentar, irmão. Tem que eu cantar duas músicas aí? Escutem. A música que eu vou cantar agora, eu canto sempre para as pessoas que estão afastadas da igreja, mas hoje Deus mudou a coisa. Me ouça. Enquanto eu estou cantando, Deus vai falar com você. Por que, Samuel, você tem tanta certeza que Deus vai falar? Porque essa é a única música que eu escrevi e que não é minha. Eita. Talvez vocês conheçam algumas músicas aqui. Tem uma irmã aqui que gravou uma música minha, né? Meu nome é Bartimeu. Tem outra música minha, talvez, que vocês conheçam aqui. 300 com buzina, 300, essa música é minha. E tantas e tantas e tantas outras músicas. De vez em quando Jesus me dá um negócio assim e dá certo. Mas essa música é a única música que eu escrevi e que ela não é minha. Por que, Samuel? Porque essa música aqui é uma carta que Deus me mandou escrever. Já viu aquele negócio que a gente fazia no pré? Hoje a aula vai ser ditado. Lembra? Vai dizer que tu não lembra. Vocês não são tão novos. Ditado, lembra? A professora dizia e a gente, eu tive uma aula de ditado com Deus. Minha agenda explodiu, glória a Deus. Comecei a viajar para tudo que era canto, maravilha. Um dia era tanto, outro dia Avianca, outro dia não sei o que lá. E aí, tá que maravilha, vamos embora. Quando eu vi que a coisa estava indo de vento em popa, eu parei de orar, parei de consagrar, parei de ir para a vigília, parei de ir para a ciclo de oração, parei de acordar de madrugada. Meu negócio era cantar. Virei uma maquininha de púlpito. Como essa, uma maquininha de púlpito? Chega aqui, já sabe o que vai cantar, todo dia a mesma coisa, já sabe o que vai dizer. Eu era assim. Eu tinha uma preocupação de cantar minha música porque o CD estava lá fora e eu tinha que vender. E tem cantor por aí afora que até o momento dele falar línguas estranhas a gente já sabe. Parece que ele solta o playback até das línguas estranhas. Isso aqui é sério. O maior problema dessa rotina é o vício. Comecei nessa, pá, todo dia, vamos embora. Maravilha. Um homem que passou 2 anos e 6 meses para vender 700 cópias, de repente em 15 dias vendeu 1000. Eu disse, estou bom demais. Está tudo muito certo. Quando eu pensei que estava tudo bem, o Senhor foi lá nas portas do convite e fechou. Quando o Senhor fechou as portas do convite, eu fiquei 15 dias em casa. Quem tinha agendado cancelou e quem ia agendar não ligou mais. Aí eu passei 15 dias, um mês e meio em casa, 2 meses. Quando eu fiquei 2 meses em casa, eu percebi que a casa ia cair. Já tinha acabado tudo.
Aí eu dei uma de doido. Coloquei 2 cadeiras dentro do meu quarto. Sentei em uma. Eu disse: Deus, por favor, senta nessa aqui. Eu preciso conversar com o Senhor. Eu preciso saber o que está errado. Agora eu só vou começar a orar quando o Senhor me der um sinal que o Senhor está nessa cadeira aqui. Eu queria ver pelo menos a cadeira tremer. E eu fiquei insistindo: apareça, apareça, dê um sinal que o Senhor está aqui, dê um sinal que o Senhor está aqui, apareça, apareça. E Deus não disse nada. Passaram-se horas. E eu querendo sinal, e que sinal? Daqui a pouco eu parei, eu disse: esse é negócio de menino. Eu vou parar com esse negócio. Daqui a pouco, quando eu ia me levantar para parar, eu ouvi a voz do Eterno dentro do meu quarto. E aqui vai a minha deixa, para quem nunca ouviu, pede para ouvir. Sabe aquele comercial que passa de noite, dia de hoje? É fantástico. Ouvir a voz de Deus Ele bradou dentro do meu quarto e disse: Samuel, quem quer falar com você sou eu. Eu tomei um susto tão grande, me encolhi todo, fiquei quieto. Quer o resultado? Tudo que o Senhor me disse, eu escrevi. E tudo que eu escrevi é exatamente o que eu vou cantar agora. E eu tenho uma mensagem muito forte aqui hoje. Os jovens e as pessoas, porque Deus não vai só falar com os jovens agora. As pessoas que ouvirem a voz de Deus através desse hino. Porque existem 3 parábolas no livro de Lucas. A primeira parábola é da ovelha que estava fora de casa. Vem a parábola do filho pródigo que se perdeu depois que saiu de casa. E tem a dracma perdida que estava perdida dentro. Tem pessoas aqui que perderam dracmas e estão perdidos dentro de casa. E o Senhor vai começar a falar com você agora. E se o Senhor falar contigo, você ouvir a voz de Deus, não espere eu chamar você aqui para frente para poder orar por você. Mas venha correndo. E com aquela voz que é só dele, diz assim: saúdo a todos com a minha paz. O Senhor começa a cantar assim: tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. Não dá mais para viver
faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu tenho de você. Marquei este congresso porque eu precisava conversar contigo. Eu não suporto mais viver nessa indiferença. Você tem até hoje, se quiser continuar assim. Seu Facebook, Twitter, MSN, celular, novela. É mais importante do que eu. Você passa mais tempo com eles do que comigo. Que saudade eu estou de você. Aqui tem muita gente que precisa reatar a amizade comigo. Thank you.
ministério da igreja, por favor, me ajuda. Vem aqui mais na frente, estende a mão aqui. Gente, não adianta. Tem alguma coisa errada. Tem que levantar mudado. Vocês estão no Val de Jaboque agora. Nem que seja com a perna manquejando, vocês vão ter que sair. Mas vai ter que sair diferente. Vai ter que sair diferente. Reserva momentos de intimidade com os meus. Pois o meu nome será propagado pelo que eu vou fazer. Não esconda nada daquilo que eu te orientar. Pois aqueles que não aceitarem a tua orientação não estão aceitando a minha. O mundo deve. Vai chegar momentos que vai dar vontade de correr. Mas eu te revisto, te esforço e te ajudo. Junto ao povo. E o resto eu faço. Junta as mãos. É tempo de concordância. Eu confirmarei o trabalho das nossas mãos. Como prova da minha presença e como prova do que eu estou falando, e a Mandurividia, eu vou começar a andar no meio do povo.
ouvi a palavra do Senhor.